Alô, galerinha, tudo bem? Olha só, o que é o processo de especiação, né? Isso é importante para vocês. Então, se você tem dúvida de especiação, fique ligado na aula do canal Bionline com o professor Marcos André. Alô, galerinha, a especiação é bem simples. Olha só, especiação nada mais é do que a formação de novas espécies. Agora, quando é que de fato a especiação acontece? Quando há um fenômeno chamado de interrupção do fluxo gênico. Galerinha, a interrupção do fluxo gênico nada mais é do que o estabelecimento de um isolamento reprodutivo. Isso que é o processo de especiação. O processo de especiação é a formação de novas espécies que é determinado quando há o isolamento reprodutivo, a impossibilidade de cruzamento entre indivíduos. Agora, o que é o conceito de espécie? De acordo com o Ernest Mayr, já apresentado aqui no nosso canal, espécie nada mais é do que o conjunto de indivíduos morfologicamente semelhantes, cromossomicamente iguais, com capacidade de cruzamento entre si, gerando descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Tudo bem, pessoal? Agora fiquem atentos. O modelo que nós vamos representar aqui é o modelo chamado de especiação alopátrica. Por quê? Porque é o modelo a partir do qual a especiação ocorre em função também do isolamento geográfico, do estabelecimento de uma barreira geográfica. Além da especiação do tipo alopátrica, existe a especiação do tipo simpátrica. A especiação simpátrica é aquela que acontece sem a necessidade de ocorrer um isolamento geográfico. Ela é muito comum com vegetais e ela pode ocorrer por autopoliploidia ou por alopoliploidia. Na verdade, é o que nós chamamos de especiação por mutação, quando há uma alteração cromossômica e essa alteração cromossômica inviabiliza a possibilidade reprodutiva. No momento, nós vamos falar sobre a especiação alopátrica, que é a mais comum de todas. Dá uma olhadinha bem aqui, pessoal. Aqui eu tenho, digamos, uma ilha com uma população de roedores que eu representei na cor azul. Depois de 1000 anos, em função de movimentação de placa tectônica, etc., houve a separação dessas duas populações. Agora, eu tenho duas populações da mesma espécie. Por que eu sei que são duas populações da mesma espécie? Porque se eu pegar o macho de A e colocar para copular com a fêmea de B, há a cópula gerando descendentes férteis. Há o fluxo gênico. Então, são da mesma espécie. Depois de mais de 1000 anos, mutações, seleção natural, variabilidade genética, nós temos que a população A morfologicamente é diferente da população B, mas ainda são da mesma espécie. Por quê? Porque se eu pego A e coloco para cruzar com B, há cópula e há a formação de descendentes férteis. Portanto, são de subespécies diferentes, seriam de raças diferentes. Agora, depois de 1000 anos, se eu tenho aqui o cara de A morfologicamente diferente de B e coloco para cruzar, não há mais o cruzamento. Por quê? Porque houve a interrupção do fluxo gênico, porque houve o isolamento reprodutivo. Agora eu posso dizer que aqui eu tenho a espécie A e aqui eu tenho a espécie B. Portanto, o que determinou de fato a ocorrência do processo de especiação, o que levou à formação da nova espécie, foi, sem dúvida alguma, o isolamento reprodutivo. Então você não vai falar que para ocorrer especiação tem que ter o isolamento geográfico. Isso não é obrigatório. Se for especiação alopátrica, beleza, tem que haver o isolamento geográfico. Mas se for especiação simpátrica, não há essa necessidade. De fato, o que determina a ocorrência de especiação é a ocorrência do isolamento reprodutivo. Tudo bem, pessoal? Volto a falar. Aqui há diversidade genética. Aqui há diversidade genética. Por quê? Porque eles são de raças diferentes. Tudo bem? Raça é o conceito de subespécie, ou seja, ainda são da mesma espécie, embora sejam diferentes. Portanto, o fluxo gênico ainda persiste, então são da mesma espécie. Deu para entender então, pessoal? Especiação é a formação de novas espécies que de fato acontece com o estabelecimento de isolamento reprodutivo, a interrupção do
fluxo gênico. Agora, a gente vai trabalhar algumas situações interessantes. Você sabe quais são os tipos de seleção natural que existe? Galerinha, ao analisar o tipo de seleção natural, é interessante você levar em consideração qual é o fenótipo que vai levar a vantagem. Isso que é interessante. Por exemplo, a gente vai trabalhar com 3 tipos de fenótipos, os extremos e o intermediário. É justamente isso que vai definir qual é o tipo de seleção natural que você estiver trabalhando. A seleção natural mais comum ela é chamada de estabilizadora. Por quê? Porque é o indivíduo com fenótipo intermediário que leva vantagem. Perceba que os 2 extremos são prejudicados. É o tipo de seleção natural mais comum em função das menores variações ambientais que nós vamos encontrar. Nós da espécie humana, por exemplo, é esse tipo de seleção natural que antigamente nós sofríamos por conta justamente do nosso nascimento. Quando as crianças nasciam muito prematuras, elas acabavam morrendo, a expectativa de vida era muito pequena. Quando as crianças eram muito grandonas, geralmente era alguma falha, algum problema genético, também a expectativa de vida era muito pequena. Então aqueles de tamanho intermediário era que sobreviviam. Dessa maneira nós temos uma seleção do tipo estabilizadora. Tudo bem? É a mais comum de todas. Além da estabilizadora, tem a direcional, que hoje vem chamando muito a atenção. Perceba que na seleção do tipo direcional, um extremo leva vantagem. Por que eu disse que hoje chama muito a atenção? Porque é o tipo de seleção natural que você vai associar à bactéria resistente ou aos insetos resistentes a antibióticos e inseticidas, respectivamente. Cuidado, sempre que ele trouxer a ideia da resistência de insetos, resistência de bactérias, fiquem atentos à ideia de qual é o papel do inseticida e qual é o papel do antibiótico. O antibiótico causa mutação? Não. O inseticida causa mutação? Não. O que o inseticida vai fazer? Ele vai fazer uma seleção dos insetos resistentes. O antibiótico faz uma seleção das bactérias resistentes. Então é fundamental que nesse tipo de questão você procure a palavra seleção. É isso que essas substâncias, antibióticos e inseticidas farão, a seleção da linhagem resistente. É claro que essa linhagem resistente veio o processo de mutação. Então, como elas são resistentes a esses inseticidas, a esses antibióticos, quando aplicado, o extremo resistente ele vai prevalecer e o outro sensível vai ser eliminado por seleção natural. Mas existe um tipo de especiação chamada de disruptiva. Qual é a característica da seleção do tipo disruptiva? Os 2 extremos levam vantagem e o intermediário ele é prejudicado. Segundo os pesquisadores, esse tipo de seleção natural faz com que a diversidade entre membros da mesma população seja cada vez maior. E, consequentemente, esse tipo de seleção natural faz com que haja, de uma certa maneira, maior facilidade de ocorrer especiação em função da diversidade intraespecífica gerada. Lembra que a especiação está associada à diversidade genética e está associada ao isolamento reprodutivo, de tal maneira que a especiação do tipo disruptiva é aquela onde os 2 extremos saem beneficiados e o intermediário sai prejudicado. O que você vai fazer agora? Vai baixar a aula, vai fazer os exercícios, vai conferir o gabarito e aí a gente vai dar a continuidade ao curso de evolução da plataforma Bio Online. Acesse a minha plataforma www.bioonline.com.br, cadastre-se, é gratuito, tem acesso às nossas videoaulas, tem acesso à bateria de exercícios, tem acesso a simulados que são gratuitos. Isso é importante para que você possa, trabalhar o seu processo seletivo, trabalhar o seu vestibular e, acima de tudo, conseguir a sua aprovação. Então, te espero lá na plataforma Bio Online e, obviamente, no meu canal Bio Online no YouTube.